Muito boa noite para vocês. Rafael Garcia aqui falando. Faz tempo que a gente não aparece. Live de hoje sobre 5 coisas que você precisa saber ao declarar o imposto de renda. Então, você vai saber aqui nessa live hoje coisas como quando declarar, quem tem que declarar, o que tem que declarar, como tem que declarar e para que tem que declarar. Então, enquanto o pessoal vai entrando aí, o pessoal já vai compartilhando com outras pessoas para vir aqui tirar suas dúvidas sobre imposto de renda. Vou colocar o comentário aqui fixado para o pessoal saber o que se trata. Fixar. Beleza. Boa noite, pessoal que está entrando. Show de bola. Quero já deixar claro para vocês que a live de hoje vai ser sobre imposto de renda. Então, se você já declarou o seu imposto de renda, saiba se você fez ela certa ou não e se dá tempo ainda de retificar. Se você ainda não fez, você está no lugar certo para saber o que precisa para declarar e o que precisa para que você não caia na malha fina, por exemplo. Quais são os documentos, o que você precisa saber. Logo, essa live aqui é mais tira dúvidas de vocês. Então, se tiver dúvida, façam perguntas aqui embaixo para que a gente responda e tire a dúvida que você quiser aí. Quem tiver depois dessa explicação de imposto de renda, quem tiver dúvida de finanças, pode emendar aí também, que a gente está sempre respondendo dúvidas de vocês. Beleza, me diz aqui, quem que ainda não declarou o imposto de renda, conta aqui embaixo, ainda não declarei. Ou fala assim, você já declarou sim ou não? Já declarou sim ou não? Para que eu saber quem que está aqui, se é para tirar dúvidas de retificação ou coisas para fazer a primeira declaração. A primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês aqui é o seguinte, existe uma diferença grande entre ser isento, ainda não declarou a Anne, legal, então vamos pegar as informações aqui. Não, Jéssica também não. Rodrigo ainda não declarou, Rodrigo. Bora, mano, já é 10 de maio. Como que você ainda não declarou? Bora organizar as documentações que precisa para declarar o imposto de renda. Bom, uma coisa... Anne, minha renda ficou mais alta. Maravilha! Quando a renda fica mais alta, a gente paga imposto de renda ou paga mais imposto. Isso quer dizer que a gente está ganhando mais dinheiro. Então, tá tudo certo. Assim, o objetivo nosso é pagar cada vez mais imposto de renda. Aumentar a alíquota? Não, faturar mais. Então, quanto mais você fatura, mais imposto você vai pagar lá. Bom, o que eu estava dizendo é o seguinte, uma coisa bem diferente é ser isento de imposto de renda e ser isento da declaração do imposto de renda. Então, ser isento de imposto de renda é receber abaixo do teto, lá do mínimo, e você não vai pagar imposto de renda, porque você entra dentro de um limite e não tem a necessidade de pagar imposto de renda. Ser isento da declaração, normalmente quem é isento de pagamento de imposto de renda também é isento de fazer a declaração. Certo? Se você é isento de fazer a declaração, isso é pessoa física falando, tá, pessoal? Se você é isento de fazer a declaração do imposto de renda na pessoa física, você pode não declarar. Mas eu sempre recomendo para o pessoal fazer o quê? Fazer a declaração. Uma coisa é ser isento da declaração. Outra coisa é declarar, né? Então, assim, apesar de eu ser isento, eu posso declarar. Fala assim, Receita, recebi R$1.000 esse ano. A Receita vai falar, beleza, Rafael, tranquilo. Não vai pagar imposto, mas você fez a sua declaração de imposto de renda. Para que isso? Para que você vai criando um lastro, né, uma comunicação com a Receita. Porque você passa 10, 15 anos isento de imposto de renda, por exemplo. E quando você não paga isso 10, 15 anos, de repente você tem lá uma casa, um patrimônio e tal. Fala aí, da onde que aconteceu, saiu esse patrimônio, né? Então a Receita não vai vir atrás de você, porque elas provavelmente sabem que em 10, 15 anos você juntou lá R$1.000 por mês e conseguiu comprar um carro lá depois de 15 anos. Então, mas os aumentos bruscos de patrimônio, isso causa uma possibilidade da Receita vir atrás. O que eu falo, pessoal? Sempre faça a declaração. Para quê? Para ir criando essa comunicação. Então, ganhei 1.000, ganhei 2.000, ganhei 1.000, ganhei 5.000. Vai contando lá para a Receita. Você não bloqueia seu CPF,
você fica com a declaração do ano anterior. Então, recomendo sempre que faça a declaração. Bom, quem nunca declarou, normalmente o prazo para enviar a declaração é de março a abril. Então, em anos normais já teria encerrado o prazo a essa altura. Fábio Piscinas, eu não fiz da pessoa física, só da PJ. Legal, o prazo da PJ é um pouquinho diferente, inclusive. Da pessoa física, o prazo para entregar é março e abril normalmente. Nos últimos 3 anos, em virtude da pandemia, ela mudou a data para o final de maio. Então, estamos 10 de maio, quase encerrando o prazo para que a gente entregue as declarações da pessoa física. O prazo da pessoa jurídica ele pode ser junto no mesmo período, mas ele vai até junho ou julho. Ele é mais longo, vamos pesquisar aqui. Prazo PJ. Imposto de renda. Quem tiver aí a informação, me avise aí. Mas é junho ou julho. Tá. 31 de maio, pessoa física. Bom, me ajudem aí, pessoal. 31 de maio é o data, então, da pessoa física. Então, primeira coisa, a live são 5 coisas que você precisa saber a respeito do imposto de renda. A primeira delas é o prazo. Vão ter muito mais que 5 coisas, vou te dizer, porque cada item lá tem coisa que tem 10 coisas dentro de um item só. Mas dentro dos 5 itens principais, a primeira coisa que você precisa saber é a data da entrega. Então ela encerra dia 31 de maio. E por que a gente tem que entregar ela até 31 de maio? Porque se você não entrega, você pode ficar sem o seu CPF, que pode prejudicar você em outras atividades. Além de ter que pagar uma multa de R$ 165. Então, a segunda coisa já é o pagamento da multa. Caso você não entregue a sua declaração, você paga uma multa para a Receita Federal. Quem paga a multa? Quem deveria declarar e não declarou dentro do prazo. Então, o que você tem que fazer é declarar até maio e não pagar essa multa aí, porque você informou a Receita mesmo que você tenha recebido abaixo lá dos limites. Já vou falar sobre esses limites aqui. Tem uma planilhinha aqui para ajudar para passar isso para vocês. Legal. Então, 2 coisas já vimos. Primeira coisa é a data e a segunda coisa é que se você não entrega, você paga uma multa. Terceira coisa, o que deve ser declarado? Deve ser declarado a sua movimentação financeira e os bens que você tinha no ano anterior. Então, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021. Ah, Rafa, eu comprei um carro dia 10 de janeiro. Ou semana passada. Declara? Não. O que você comprou em 2022, você vai declarar lá na declaração de 2023. Você tem que contar na declaração, escrever na declaração o que você comprou ou recebeu de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2021, essa agora. Certo? A declaração do ano anterior. Beleza? Tranquilo até aqui? O que você declara? Bens móveis e imóveis do ano anterior. Se está no seu nome ou passou pela sua conta, né? Passou ou não, dormiu na sua conta dia 31, você informa lá, na virada do ano, certo? Bens que estejam com você no 31 de dezembro. Se você já tinha um bem e vendeu, você informa essa venda na declaração também. Comprei no ano e vendi no ano. Legal informar também para que apareça lá a apuração do imposto. Por quê? Quando você faz essa movimentação de imóveis via imobiliária, as imobiliárias e os cartórios, né, na verdade, os cartórios informam a Receita a compra e a venda. Então, fica o lastro lá na Receita, caso eles queiram vir procurar. Beleza, então, a terceira coisa é o que você tem que declarar. Gostaria de saber sobre os lotes. Legal, Lari, vamos ver isso aí. Tá? Não estava aqui na minha lista, mas a gente fala também. Lotes de restituição. Vou anotar aqui para falar para a Lari. Tá. Quarta coisa. Quem recebe até R$ 1.903 é isento de imposto de renda. Então, se você recebe menos que R$
R$ 904 por mês, você não precisa pagar imposto de renda. Mas como eu falei no começo, nada impede que você faça a declaração. Certo? Quem recebe mais de R$ 4.664 já está na faixa que paga imposto de renda na maior alíquota. Então, quem recebe mais de 4.600 já vai pagar a maior faixa de imposto. E pagar imposto, o tema aqui do começo da live, né? Não é ruim. É ruim a carga tributária, é ruim o que o Brasil faz com o imposto. São várias coisas ruins. Mas o fato de você pagar imposto significa que você está ganhando mais. Porque, por exemplo, você quer receber R$ 1.000 por mês só e não pagar imposto, ou prefere receber R$ 5.000 e pagar um pouco de imposto? Você vai ter muito mais saldo, né, na sua conta pagando imposto. Então, a ideia de pagar imposto é que você está recebendo mais dinheiro. Então, bora ganhar mais dinheiro, como falou aí o Antônio, aí os comentários para cima. Legal, então essa é a quarta coisa. Abaixo de 1.900 é isento de imposto, também isento de declaração. E quem ganha mais que 4.000 também tem que também vai pagar imposto. Jadson, microempreendedor também tem que pagar imposto? Jadson, o microempreendedor, o MEI, é o individual, é esse que você está perguntando? O MEI ele recolhe aquele 60, 65 e 50 todo mês de simples, né? Da guia do FGTS, do FGTS, INSS, as guias dos é Simples Nacional, né? O do MEI. Ele recolhe isso todo mês e esse é o pagamento do imposto dele. Se ele receber dentro do limite lá de R$ 6.000, ele fica isento do imposto e enquadrado em MEI. Se ele refaturar mais que R$ 80.000 no ano, ele desenquadra de MEI e tem que mudar o regime tributário da empresa. Então, quem é MEI tem que fazer a declaração do MEI e tem que fazer a declaração do CPF. Ah, mas eu sou isento. Então, você fica isento da declaração do CPF. A declaração do MEI é obrigatório fazer. Então, todo mundo que é MEI precisa informar a Receita. A declaração ela tem um nome específico. É o da... Vamos ver aqui, declaração MEI. DASN, do CIMEI, é a Declaração Anual do Simples Nacional. Então você paga todos os meses os R$ 65, lá R$ 65,50, que é o imposto, e você ficando dentro do limite do MEI, você não paga mais do que isso. Isso só informa o seu faturamento. Beleza? Legal. Dança CIMEI, isso aí mesmo. Quinta coisa, então já vimos 4 coisas aqui. A quinta coisa tem uma lista bem grande de documentos do que você precisa ter para declarar. Então, primeira coisa, data. Ela foi prorrogada agora até 31 de maio. Normalmente acaba o último dia de abril. Esse ano ela está até dia 31 de maio para fazer a declaração. Quem tem que declarar? Quem recebeu mais do que R$ 1.900 por mês e tenham... Eu vou entrar nesses requisitos aqui, quais são os documentos, né, do quem deve. Deve ser declarado os bens do ano anterior e até 31 de dezembro. Aqui, ó. Neto e Dena. Saudade de pagar só a taxa do MEI. Maravilha, quer dizer que você está faturando mais, só porque tem a dor do crescimento, né? Que aqui o MPGN ele lida justamente com isso, com as pessoas que eram muito boas em fazer uma coisa e começaram um negócio e eram mês. Quando ela começa a crescer, ela precisa contratar mais pessoas. Ela esquece, ou ela não sabe, não aprendeu gestão. Ela tem agora aqui um comercial, um administrativo, ela tem que contratar pessoas, ela tem que cuidar do financeiro, ela tem que liderar agora a equipe, ela tem que ensinar as coisas que ela já sabia para as pessoas. E nesse processo aí, ela continua lá fazendo a operação que ela sempre fez. Então o MPGN tem cursos de gestão, mentoria de gestão para ajudar e auxiliar o empreendedor nessa caminhada, nessa implantação do passo a passo para sair do MEI e começar a pagar mais imposto. Só porque tem uma dor aí no caminho que você precisa contratar pessoas, treinar pessoas e é um movimento que a pessoa
muitas vezes não está acostumada porque ela só fazia a operação lá atrás. Certo? Então, a quinta coisa é quem que deve declarar. Então, quem deve declarar, que é obrigado a declarar imposto de renda? Quem recebeu mais de R$ 28.560 no mês, no ano. Então, é cerca de R$ 2.380 no mês. Quem recebeu mais que R$ 2.380 no mês tem que fazer a declaração. Essa pessoa que, na média, recebeu mais que 2.380 não fizer a declaração, vai ter o CPF bloqueado e vai ter que pagar aquela multa de R$ 165 lá para regularizar. Olha, mas graças a Deus pago os meus custos maiores felizes. É isso aí, bora crescer, bora vender mais, faturar mais e continuar sempre crescendo. Beleza, quem mais que é obrigado a declarar? Quem recebeu valores, apesar de isentos, acima de R$ 40 mil. Então recebeu um valor que era isento. O quê? O FGTS, o seguro-desemprego, recebi uma doação, uma herança, recebi o PLR na empresa, trabalho com uma empresa e recebi os lucros. Se foi mais de R$ 40 mil no ano, você tem que fazer a declaração, informar, recebi 40 mil, 41, 50 mil, valor que você recebeu como rendimentos isentos e não tributados. Não vai pagar imposto sobre isso, você só vai informar a receita que você recebeu. Então é obrigado a fazer a declaração. Quem mais? Quem teve ganho de capital vendendo bens ou direitos. Então você fez alguma negociação, vendeu um imóvel, vendeu um carro, vendeu bens ou direito seu e teve ganho de capital nisso, quer dizer, vendeu mais caro do que pagou, você tem que informar a Receita Federal. Tem coisas que vai ficar em isenção, por exemplo, você pode ter isenção desse ganho de capital de imóvel, se foi o único imóvel nos últimos 5 anos, o valor do imóvel é até R$ 440 mil. Então você tem essas isenções que não paga imposto mesmo tendo ganho de capital. Saúde! Quem mais? Quem realizou operações na Bolsa de Valores. Então quem comprou uma ação da Bolsa de Valores ou um fundo imobiliário deve declarar imposto de renda. Tem que pagar imposto? Não. Você vai falar Receita Federal, comprei uma ação de qual que seja lá que você comprou. Então, fez a operação na Bolsa de Valores, tem que declarar. Mas eu comprei num dia, vendi no outro e nunca mais mexi nesse negócio aí. Você precisa declarar porque você fez a operação na Bolsa de Valores. Então, tem ações e fundos imobiliários, deve declarar deve fazer a sua declaração do imposto de renda. Quem tem patrimônio superior a R$ 300 mil em 31 de dezembro do ano passado, também é obrigado a declarar. Vai pagar imposto. Eu tenho uma casa que vale 500 mil só e ganho R$ 1.000 por mês ou R$ 2.000 por mês, sou isento de imposto de renda. Preciso declarar? Precisa declarar, porque você tem um patrimônio que é maior que 300 mil. Vai pagar imposto? Não, só vai declarar. Receita, tem uma casa que vale 500 mil e recebo R$ 1.000 por mês. E é isso aí, certo? Então, essas são as pessoas que são obrigadas a declarar, mesmo que ganhem menos do que o 28 mil no ano, certo? O que precisa para declarar? Quais são os documentos? Como é que faz, Rafa? Bom, você entra no site da Receita Federal, procura no Google, então, Receita Federal, Imposto de Renda, baixa um aplicativo da Receita e tem duas opções, né? Hoje, esse ano, eles ficou mais fácil, dá para baixar o aplicativo e fazer no seu computador e dá pelo cadastro do eGov fazer online. Ela já vem pré-preenchida com as informações que a Receita já sabe de você e você só preenche com os dados que ela ainda não sabe, né? Então você informa alguma negociação que você fez, você informa alguma compra e venda que você fez aí. O Marcos e a Dani. É o Marcos ou a Dani que está aí? Vocês entraram com o perfil da Dani Gourmet. Tudo bem? Boa noite, pessoal, aí para os alunos que estão prestigiando e participando aí da live. O Marcos, inclusive, assistiu o curso Finanças, né, 360, que é o curso de finanças do Rafa, que tem o módulo Finanças Empresariais, Finanças Pessoais para controlar a sua vida da pessoa física e investimentos. Para que serve o Finanças 360? A sua empresa organizada para quê? Para que você tenha um prolabore, que você tenha controle na pessoa física e consiga as coisas, viagem, carro, casa, o que você quer lá na pessoa física, e sobre dinheiro para investimentos.
Então a empresa vai nutrir a sua vida através de mais lucro, né? Vai pagar mais imposto, vai fazer a declaração e a renda e o lucro disso vai fluir aqui nesses 3 pilares. Então é um curso que a gente tem aí no MPGN também. Quais são os documentos então que a gente precisa? Beleza, dá para fazer online ou baixar o aplicativo. Para você separar o documento, para ficar mais fácil esse serviço, né, você vai precisar de algumas coisas. O informe de rendimentos da sua empresa, ou que você trabalha, ou da sua empresa que o contador fornece para você. O que vai ter lá? Vai ter o nome do empregador, ou o nome da empresa, o CNPJ, quanto que foi os rendimentos no ano, quanto que foi o 13º, quanto que foi os auxílios que teve. Ela vai te dar o passo a passo já mastigado que tem ali. Você vai pegar essas informações e digitar nos campos do site ou do aplicativo no computador. Então precisa ter os informes. É o que você recebeu no ano anterior com o nome CNPJ da empresa. Precisa ter o CPF de todos os dependentes. Então, se a sua esposa ou o marido é dependente, precisa das informações deles. Os filhos, se os seus filhos estiverem na sua declaração, que você pode fazer em casal, você pode fazer, o casal pode fazer cada um fazer a sua, os filhos podem entrar só na de um dos cônjuges. Então, quem for entrar como dependente precisa ter CPF. O informe de investimentos, então o valor que você tem em fundos de investimentos, em ações, em fundos imobiliários, tudo isso você deve já ter prévio. Para quê? Para preencher o nome do fundo, o CNPJ do fundo, o valor que tinha lá e quanto que rendeu no ano. Número de recibo da declaração do ano anterior. Então, se você já fez a declaração no ano anterior, é legal que você tenha o recibo dela, porque para preencher o número do recibo do ano anterior, para a Receita cruzar essas informações e ficar mais fácil para elas lá. Se for já a pré-preenchida online, eu acho que ele já puxa automático. Esse ano eu fiz via aplicativo no computador e perdi a chance de ver a pré-preenchida. Ano que vem eu quero fazer a pré-preenchida para ver o que a Receita já fala, que a gente já recebeu ou já pagou, ela já sabe algumas informações. Então, preencher online via eGov, entrando no ECAC e tal para acompanhar, ajuda você a saber o que a Receita já sabe de você. Porque toda a informação que você tem de compra de cartão via cartão de crédito, de compra de imóveis que o cartório informa a Receita, aquisição de veículos, tudo isso a Receita já sabe. Por quê? Seu CPF cai no Sistema Financeiro Nacional e as informações vão parar lá. O que mais que a gente já tem que separar para preencher? Recibos médicos de saúde. Saúde e educação. Recibo de médico, dentista, profissional de saúde, plano de saúde. O que deve ter nesses recibos? Devem ter o nome do prestador, o nome da clínica, o endereço, o CNPJ, o serviço que foi feito e o valor. Então, um recibo que conste lá o cabeçalho com o nome, CNPJ, endereço, o que fez e qual o valor, a data, né? Para que você possa declarar isso aí. E de educação, a mesma coisa. A escola dos filhos. A educação é mais a escola mesmo, a escola particular. Quando você declara pela declaração completa, escolas, educação, dependentes e saúde, isso tudo abate a base de cálculo. E você paga menos imposto no ano seguinte. Então, uma forma de pagar menos imposto é colocando seus gastos na declaração completa. Se você tiver gasto suficiente, mais do que 16 mil no ano. 20% de 80 mil. Isso, mais ou menos 16 mil. Por quê? Porque a declaração simplificada, que não precisa desses recibos, ela te dá um desconto da sua base de cálculo de 20%, limitado a 16 mil, quebradinho. Então, se você gasta com saúde, com médico, com dentista, com plano de saúde e com escola não conta, porque ela tem uma base de 2, 3 mil só para bater. Mais de 16 mil nisso aqui, você pode fazer a declaração completa, que você vai provavelmente pagar menos imposto. Ele vai, no próprio programa, já te dizendo a diferença entre completa e simplificada e vai te falando o que vale mais a pena, você fazer na completa ou na simplificada. Se você tiver plano de previdência
por longo prazo, daí um pouquinho lá da parte de investimentos, que você tem um PGBL, você já pode também abater o valor que você investiu de PGBL, você diminui a base de cálculo e paga menos imposto de renda no ano seguinte, limitado a 12% do seu rendimento anual. Então, se você recebe 100 mil reais no ano, por exemplo, 12% é 12 mil, até 12 mil reais, R$ 1.000 por mês. Você pode investir em previdência, você vai investir 12 mil para o longo prazo para você, e esse 12 mil vai abater a base de cálculo dos 100 mil. Você não vai pagar imposto sobre 100 mil, você vai pagar imposto sobre 88. Ah, mas eu tenho 10 mil de gasto de saúde, então você vai pagar imposto sobre 78. Ah, eu tenho um dependente, então ele vai diminuir lá 2 mil. Então você vai pagar 76, sobre 76. Ah, eu tenho a escola do filho, menos 3. Então você vai pagar sobre 73. Então você vai abatendo a sua base de cálculo e o cálculo do imposto é feito sobre essa base nova do que você declarou de gasto de saúde, educação, dependentes e previdência. Tudo isso aí abaixa a base de cálculo. Rafael Linhares, PCD tem desconto no imposto? O PCD tem desconto. Se ele tiver, tem algumas regras do PCD que, dependendo de qual a doença, ele é isento de imposto de renda. Então, quem tem câncer, por exemplo, ele pode ser isento de imposto. Mesmo que ele ganhe 100 mil no ano, ele não paga o imposto de renda. Teria que verificar qual é a doença ou a CID, né? Para ver o que cada um enquadra. Daí eu não tenho a lista aqui para saber qual que é cada coisa. Mas o PCD tem desconto na aquisição de veículos, por exemplo. IPI e ICMS, dependendo do valor do veículo. Até mudou recentemente. A tabela era limitada até 70 mil os veículos. Agora, se não me engano, ela foi para 100 mil. Só porque tem coisa que é só IPI, tem coisa que é ICMS, também está mudando um pouquinho essa regrinha. Mas quem tem laudos, né, ou doenças aí, PCD ou incapacidades, consegue comprar carros mais baratos. E dependendo da incapacidade, também tem isenção do imposto de renda, mesmo que fique acima dos limites aí da isenção. Antônio Carlos, como eu faço para investir? Foi essa a pergunta? Antônio, nós temos o curso Finanças 360, que leva os 3 pilares, é um curso gravado. A gente tem também a mentoria de finanças comigo, que a gente bate essas 3 áreas, que é finanças empresariais, finanças pessoais e investimentos. A gente tem reuniões toda semana, toda terça-feira tem mentoria de finanças. Hoje à tarde, às 14 horas. Trago o conteúdo, o pessoal conversa, né? Como que funciona a dinâmica. Trago o conteúdo, explico, abro para dúvidas, o pessoal tira dúvidas sobre aquele conteúdo e depois abro para perguntas sobre a sua empresa, sobre os seus números, sobre as suas finanças, sobre as suas contas, sobre a precificação, como o seu ponto de equilíbrio. A gente tira dúvidas do seu negócio aí na mentoria. Então, esse é um produto, inclusive, que a gente dividiu agora dentro do MPGN. A gente só vendia a mentoria de 6 meses, que acompanhava a empresa num processo de implantação aí de 6 meses, que passava pelos 10 pilares, né? Os 5 da empresa, finanças, processos, marketing, vendas e liderança. Então, o processo aqui, o pilar finanças, dentro desses 6 meses, sou eu responsável, e a gente agora está fazendo as mentorias avulsas. Então, se você quiser participar de alguma mentoria de ou finanças, ou vendas, ou marketing, ou processos, ou liderança, você pode escrever aqui, eu quero que o time entre em contato ou manda um direct para a gente, para que você conheça aí os nossos produtos, né, a forma de entrega. Ou no nosso link da bio, também tem isso aí no nosso Instagram. Rafa, não sei o que é link da bio. Escreve aqui, me mande uma mensagem, eu quero, fala oi, que o time aqui já fala com vocês para que você possa conhecer o produto. Como é que funciona? Recebe um link de formulário, você preenche de acordo com as suas informações, você é habilitado ou não para fazer parte da mentoria. Não é só também, eu quero ir para essa mentoria aí do Rafa. Você tem requisitos aí para participar dela.
A mentoria de finanças a gente tem olha lá, Vini. A gente tem critérios para o pessoal participar, porque tem que ter a empresa, tem que ter quantidade de funcionários, para que ele entre focado em melhorar a empresa e crescer. Não, Rafa, eu não tenho. Posso? Tem que conversar com o time para saber qual que é o momento que você está. Mas preencha o formulário para que a gente possa conversar com vocês. Ó, o Vini. Comprei o curso dele. A didática é top top demais. E você vai se surpreender. Pô, Vini, show de bola. Pode comprar sem medo, galera. Legal, obrigado aí. Qual que é a ideia, né, do conteúdo de finanças? Tanto na empresarial como a pessoal e os investimentos, é transformar o conhecimento aí das finanças num negócio que você precisa. Então, tanto o curso de finanças, Rafa, eu não quero mentoria, não acho que não é para mim. Tem um curso gravado, você olha a hora que você quer, eu não posso nas terças-feiras. Tem um curso gravado lá, que funciona da mesma forma. O conteúdo está lá. O objetivo é o quê? O que você precisa o que você precisa para Alessi Pulo. Rafa, boa noite. Quero abrir NJ. Quer abrir uma PJ? Também mande uma conversa aí com o time que ele vai identificar o seu momento aí. Se você quer já abrir a empresa e começar do jeito certo, de repente, dependendo do nicho aí do faturamento, pode ser que dê certo sim. Mas o time aí te explica as condições. Então, qual que é a ideia dos cursos da mentoria? É pegar o conhecimento que para muitas pessoas é difícil e deixar ele fácil. Então, nas finanças empresariais, o que a gente faz? A gente pega o que você precisa, fala, e o passo a passo, vou dar aqui o bizu para vocês. O que você precisa? Controlar fluxo de caixa. Beleza. Como é que controla fluxo de caixa? Tem uma aula de 10 minutos falando. A gente controla o fluxo de caixa desse jeito. Você controla assim, 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 pega essa planilha aqui e preenche isso, isso, isso. E você baixa a planilha e vai preencher o seu fluxo de caixa. Beleza, preenchi. Qual que é a próxima coisa? A próxima coisa é saber o seu ponto de equilíbrio. Quanto que você precisa vender para ficar no 0 a 0? Então, muita gente não sabe. 90% dos negócios não sabe quanto tem que vender para que não tenha prejuízo. Então, a gente encontra o seu ponto de equilíbrio. Como que encontra o ponto de equilíbrio? A gente já controlou o fluxo de caixa. Então, aqui agora você pega essa informação, coloca aqui na fórmula, qual que é o seu custo variável e sai o seu ponto de equilíbrio. Quanto lucro que você quer ter? 10%, 5%. Então, depois que coloca essa porcentagem, você tem o seu ponto de equilíbrio, que é a sua meta de venda, meta de faturamento. Então, você encontra fluxo de caixa, controlei. Com esse controle, a gente encontra o ponto de equilíbrio. Quanto você precisa vender para ficar 0 a 0. Qual que é a sua meta de venda para ter 10% de lucro? A gente sabe também isso vira meta para você. Para ter 15, para ter 20. Você vai fazer metas de acordo com o seu faturamento. Beleza, eu quero ter mais para o labora, eu quero ter mais salário. A gente coloca esse salário a mais. Qual que é a nova meta agora? Então não é só receber mais. Quanto que a sua empresa precisa faturar para pagar esse salário a mais, essa contratação a mais? Então a gente calcula isso também. Como? Uma aula de 5 minutos, de 10 minutos, a planilha aqui embaixo e você faz. Então um curso de 3 horas com 5, 6 planilhas do que você precisa para implantar. Ah, Rafa, eu preciso vender direito, eu preciso lucrar mais no preço. Pois é, muita gente trabalha e não vê dinheiro no final do mês. Ou não está organizado, sempre entra dinheiro e está saindo pagando conta todo dia, não tem um controle. Então quando a gente controla o fluxo de caixa, a gente faz a foto do mês. Vendeu tanto, gastou tanto, entrou tanto de dinheiro, paguei tanto de conta, quanto sobrou lá embaixo. Com essas informações de pelo menos uns 3 meses, a gente já consegue precificar seu produto. Como que a gente calcula o preço? O preço de venda do seu produto tem que pagar o custo do produto. O custo variável do produto, o que é? Taxa do cartão, o imposto da nota fiscal. O que ele tem que pagar? Tem que pagar o rateio da despesa fixa, tem que pagar um pedaço do seu salário, um pedaço do aluguel, um pedaço da internet. Tem que pagar um pedaço das despesas fixas de você. E tem que ter lucro. Então, para precificar, a gente calcula isso como? Uma planilha de precificação. Você pega as informações que você já tem controlado, lança na planilha e a planilha vai te dar a informação de quanto que deve ser o seu preço ideal de venda. Qual que é o seu
preço mínimo de venda para que você não tenha prejuízo. Rafa, não consigo vender nesses preços. A planilha ainda fala assim, qual que é o custo que você precisa adquirir aquele produto para que venda nesse preço e você tenha o lucro que você quer. Então tudo isso a planilha te fala. É um curso que o Vini falou, né? A ideia é que ele seja simples, rápido, para que você veja, pegue e implante. O empresário normalmente é aquele que estava na operação e não consegue sair da operação, ele não tem muito tempo. Ele não tem muito tempo. Então, se você não tem muito tempo, eu não quero trazer para você um curso sobre a teoria das finanças, a diferença do regime de caixa e de competência. Eu quero falar o seguinte, o que você precisa? Controlar. E assim controla. Controla aqui, depois disso a gente acha o seu ponto de equilíbrio, faz a sua precificação, calcula o seu prolabore, calcula a sua necessidade de capital de giro. Se você vende muito parcelado, isso pode ser um problema para o seu capital de giro. Quanto maior a quantidade de parcela, mais dinheiro você tem que ter na operação para que sustente a sua operação. Tudo isso a gente vê no curso, no módulo Finanças da Empresa. O que a gente consegue ver também? A gente consegue ver na finanças pessoais o que você precisa para a sua vida. A gente fala de cartão de crédito, de taxa de juros, de previdência, de consórcio, de financiamento, de mentalidade que você precisa ter para que você gaste menos do que ganha. A gente fala de reserva de emergência, tipos de investimento, a gente fala no módulo investimento. E tudo é da mesma forma, para que você... O que tem que fazer na pessoa física? Controlar, está aqui a planilha. E depois, eu tenho que fazer tantos meses de reserva. E como é que funciona? Para que fique fácil, prático, para que você implante e consiga, sim, melhorar e enxergar para onde que você está indo. Nos investimentos a mesma coisa, a gente fala sobre os tipos do investimento, para que você conheça e não perca oportunidades, porque às vezes você não está investido num negócio que te dá mais dinheiro e mais retorno por falta de conhecimento. Seu dinheiro está lá parado na conta corrente ou na poupança, rendendo metade ou nada do que poderia estar rendendo em outra coisa segura, no mesmo banco que você já tem o dinheiro lá. Então o módulo de investimentos vai falar sobre o que é poupança, o que é tesouro, o que é CDB, LCI, LCA, debêntures, ações, fundos imobiliários. Fala um pouquinho de criptomoedas, para que você conheça isso e fale, gostei disso, vou me aprofundar. Ele é um curso que te dá esse início do mundo financeiro para que você saia dessa conta corrente, dessa poupança aí. Então tudo isso tem nos nossos cursos. Beleza? Tem no curso. E daí, dentro da parte de finanças que nós temos um e-book de precificação. Só com o e-book você vai lá e aprende a fazer a conta de como precificar o seu produto, o seu serviço. Para quê? Para que ele tenha lucro, para que ele pague os custos, para que ele pague as despesas. Então temos o e-book de precificação. Junto com o e-book você consegue adquirir a planilha de fluxo de caixa. Então isso é um benefício de quem compra o e-book, consegue comprar já a planilha para controlar as despesas do mês. Rafa, quero mais do que só o e-book. Então você pode comprar o curso de finanças empresariais, que pega esse módulo de finanças empresariais e ensina para você a precificação, com esse e-book aí também, a planilha de precificação, a planilha de fluxo de caixa, a planilha de ponto de equilíbrio, do cálculo do prolabore, da necessidade de capital de giro, do controle de inadimplentes. Tudo isso dentro do módulo finanças empresariais só. Rafa, eu quero também essa pessoal aí, gostei desse investimento. Então você consegue comprar o Finanças 360, que são esses 3 pilares. Fala, porra, Rafa, gostei, achei legal, assisti aqui como o Vini, fala, mas eu quero tirar dúvidas com você, eu quero que você veja a minha planilha, eu quero que você me ajude a precificar. Pois é, então você pode se cadastrar, né, se candidatar para ir para a mentoria. Então essa aqui acontece toda semana, toda terça-feira tem encontro com o Rafa, às 14 horas, para que a gente fale sobre as finanças, mostre o jeito certo de controlar as finanças e de precificar o seu produto para que você tenha mais lucro aí na sua empresa. Rafa, eu achei legal, gostei, acho que é legal esse de finanças, mas eu quero também aprender sobre processos, sobre vendas, sobre marketing digital, como que eu tenho que me posicionar aqui no Instagram. E eu quero saber como liderar. Então você pode se candidatar também na conversa aí com o nosso comercial para fazer a nossa mentoria de 6 meses de acompanhamento.
Então esses são os nossos produtos, considerando aqui a parte que me toca do Pilar Finanças, que você pode acessar aí os conhecimentos de acordo com a sua necessidade. Qual que é o nosso objetivo? Fazer com que a sua empresa tenha clareza dos números, para que você venda corretamente, para que você tenha lucro, para que você cresça, para que você pague mais imposto de renda. Afinal, essa live aqui é 5 coisas que você precisa saber para imposto de renda. Então, se você tiver alguma pergunta, pode fazer aqui, inclusive, que eu comecei a falar do nosso controle, da forma de mostrar, e o Vini falou sobre a didática e tal. E recapitulando então, quem chegou agora aí? 5 coisas a respeito de imposto de renda. A primeira coisa é quando declarar até dia 31 de maio desse ano. 2. Quem não declarar no prazo paga multa de R$ 165. Quem não declarar no prazo deveria ter declarado. 3. O que deve ser declarado? Bens e direitos que você tinha até 31 de dezembro do ano passado, até dia 31 de dezembro. Quem deve declarar? Quem recebe mais do que 2.380. Quem que é isento? Quem recebe menos do que 1.903. Então, quem recebe até 1.903 é isento de imposto e é isento da declaração. Quem recebe mais que isso fica isento do imposto, mas tem que declarar. Por quê? Porque ele vai abater lá na sua base de cálculo um desconto simplificado, por exemplo. Quem ganha mais de 4.665 paga imposto na taxa mais alta. Lá a partir de 4.600 já cai na alíquota do 27,5%. E quem que é obrigado a declarar? Quem recebeu mais do que R$ 28.560 no ano. Mais ou menos 2.380 por mês. Quem recebeu valores acima de 40 mil, mesmo que eles fossem isentos. FGTS, seguro-desemprego, doações, herança, PLR da empresa, tudo isso aí, você recebeu mais de 40, deve declarar. Fala, Receita, recebi. Não vai pagar imposto, vai só informar a Receita. Quem teve ganho de capital vendendo bens ou direitos, então comprei um carro agora por 40 mil e ele foi para 50 e ganhei dinheiro, esse 10 mil você deve inclusive informar a Receita, é um ganho de capital. Teve ganho de capital, informa a Receita. Quem realizou operações na bolsa, comprou uma ação só. Rafa, eu me inscrevi no pedacinho do Nubank. Tenho que declarar imposto de renda? Esse ano ainda não. Esse ano você ainda não precisa declarar. Ano que vem você vai precisar declarar imposto de renda quem reservou o seu pedacinho lá no Nubank. Por quê? Porque isso é uma operação de bolsa de valores. Esse ano o Nubank ainda está segurando o pedacinho, te informa ali no aplicativo do Nubank, mas a partir do ano que vem, ele vai, esse ano, né, no final desse ano, ele vai entregar o pedacinho, que você vai poder ficar ou vender. Então, se você fica com um pedacinho, você tem uma ação, um BDR aí do Nubank. Se você vender, você negociou na Bolsa de Valores. Então, quem tem o pedacinho do Nubank, ano que vem, é obrigado a declarar imposto de renda. Tem que pagar imposto? Não, tem só que declarar. Já respondo as perguntas, pessoal. Pode fazer perguntas aqui que eu já respondo essas que estão aparecendo aqui. Quem mais? Quem tem patrimônio superior a 300 mil reais, lá em dia 31 de dezembro, tem que declarar também. E quem tem uma receita de atividade rural acima de 143 mil reais. Então, quem trabalha no campo e tem renda e recebeu mais do que 143 mil reais, também é obrigado a declarar. Para você fazer essa declaração mais rapidamente, é legal que você tenha os informes de rendimento da empresa que você trabalha, CPF dos dependentes, informe dos investimentos das corretoras, título de eleitor também é legal ter para os maiores de 16, número de recibo da declaração anterior, recibo de despesa médico, de saúde e de educação, então médico, dentista, plano de saúde, psicólogo, o que você tiver de saúde você tenha os recibos. O que mais? Prestação e mensalidades das escolas. E os documentos dessa venda de bens, né? Dessa venda de bens aí que você tem, carro, imóveis e tal.
bem como os da dívida. É legal ter também os documentos da dívida, que você tem de empréstimo e de dívida aí pelo banco. Inclusive no módulo Finanças Pessoais a gente tem uma planilha de controle de dívidas para que você mapeie as suas dívidas e saiba por onde começar a sanear isso aí, o que você vai pagar primeiro. A dívida mais alta, a que acaba primeiro, a que acaba mais longe. Ale Piccolo, responde eu lá em cima. Deixa eu ver, Ale, que você perguntou. Carlos. Rafa, boa noite. Tudo bem? Eu quero abrir minha empresa e começar do zero. Trabalho no ramo de material de construção. Quero trabalhar no mesmo segmento. Já sou um MEI. Mas você vende material de construção? Você quer abrir uma loja? Você quer construir casa? Quero abrir minha empresa, começar do zero. Trabalho no ramo de material de construção. Quero abrir no mesmo. Mas você trabalha hoje numa material de construção? Me conta aí, me explica um pouquinho mais. Jéssica Almeida Personal. O que caracteriza malha fina? Malha fina, Jéssica, é a operação da Receita que ela pede para verificar algumas informações por ou inconstâncias ou por cruzamento de dados que não bate. Então, quando você não é ruim ou perigoso cair na malha fina se você não está fazendo a declaração da forma errada. O que é perigoso é quando o pessoal inventa um monte de lançamentos para pagar menos imposto e esses lançamentos são mentirosos. Então, se você estiver declarando coisas que aconteceram, se você tiver os recibos, pode ir para a malha fina. Por exemplo, o que faz ir para a malha fina? Você teve um gasto muito grande esse ano em saúde, ficou internado na UTI e tal, algum problema na família. Então você gastou muito em saúde. Dentro da sua renda do ano, você gastou uma porcentagem aqui muito grande, diferente de anos anteriores. Então isso pode chamar a atenção lá, ela pode chamar você para a malha fina para que você apresente os recibos, por exemplo. Você apresenta, está tudo certo. O que pode chamar para a malha fina também? A não informação de alguma coisa. Comprei um imóvel por 100 e vendi por 500 ou 1 milhão. Isso aqui gerou um ganho de capital que eu não informei, não recolhi o imposto. A Receita recebeu a informação lá, mas não teve o cruzamento de dados com o pagamento da guia do imposto. Então ela te chama e vai lá, cadê a guia? Se você não pagou, ela emite a guia, você paga com juros, multa e tal, e resolve também o problema. Então a malha fina é o ato da Receita fiscalizar você por alguma inconsistência. Ou cruzamento de dados, ou falta de informação. Por exemplo, você tem 2 empregos e você só declarou um informe de rendimento, CNPJ, quanto recebeu no ano, tal, de uma empresa. Não declarou da outra. Ela pode chamar você e falar, cadê a outra empresa aqui? Porque ela sabe que a outra empresa informa para a Receita quanto que ela paga para cada funcionário. Então, se você não declara na sua, fala aí, a empresa me informou, mas você não disse que recebeu. Inclua aí também. Então, a malha fina é mais essa informação da Receita. Respondi, Jéssica? Se não, pergunte aí se ficou alguma dúvida. Carlos, caso eu tenha pagado um valor maior que 30 mil, tenho que declarar? Carlos, pagar coisas não precisa declarar. O que você tem que declarar? Quem é obrigado a declarar? Quem tem um patrimônio mais que 30, mais que 300, quem recebeu mais do que 28 mil no ano, quem mais que tem lá? Quem recebeu valores acima de 40 mil, quem recebeu mais que 28 mil no ano, quem teve ganho de capital, quem fez operação eles são obrigados a declarar. Ah, eu paguei o negócio de 30 mil, tem que declarar? Pode declarar, não tem problema. Né? Mas o fato de você negociar coisas não é necessariamente tenho que declarar. O que você tem que declarar? A diferença do ganho de capital. Né? Então você já tinha um carro, vendeu. Você vai anunciar que vendeu o carro e recebeu 30 mil, por exemplo. Então, valor do carro no ano anterior, valor do carro agora, valor na sua conta corrente. Não, vendi o carro de 30 e gastei e fui viajar. Você vai falar que tinha um carro de 30, agora ele vale zero e você tem zero na conta corrente porque você gastou 30 numa viagem. Então, é só informar para a Receita o que aconteceu com você. Certo? Respondi? Se não, pergunte aqui de novo. Ale, respondi você? Era aquela pergunta lá do material de construção. Me conte aí o que você ficou na dúvida aí, o que quis perguntar.
Deixa eu chegar lá agora para baixo que eu andei tudo aqui. Perdi. Ju, tá por aí? Teve mais? Jéssica, obrigado. Legal. Jéssica já respondida. Ale, respondi. Você me conte aí do seu material de construção. É isso ou não? Mas, cara, você comece. Eu acho que você tem que começar. Comece com o que você tem da melhor forma para que você vá crescendo também. É esse processo, essa caminhada. Que você vai começar o negócio, você vai vender, vai ter um resultado, você vai vendendo cada vez mais, vai lucrando cada vez mais, vai colocando mais dinheiro, já vai gastar esse dinheiro e sair comprando coisas viajando. Não. No começo você vai reinvestir, reinvestir, reinvestir para quê? Para que o negócio tome corpo e depois você não tenha mais tempo, contrata alguma pessoa para quê? Para te ajudar, depois vai contratar outras pessoas, você vai formando essas pessoas no seu time para que você consiga ir cada vez mais para a gestão do negócio. Porque se o dono do negócio ficar na operação, quem é que vai pensar no crescimento do negócio? Então você pode começar na operação, deve inclusive, para que você aprenda, ensine o que você já sabe, desenhe esses processos, desenhe os treinamentos, tudo isso que a gente tem no nosso módulo processos, né, na nossa mentoria de processos, para que você ensine a pessoa e ela faça melhor do que você já faz hoje. Então você vai ensinar tão bem a pessoa e ela vai botar o tempero dela ali para quê? Para que ela faça melhor do que você faz hoje. Então, assim a empresa vai crescendo. E é legal você já estar na área que você já trabalha, que você já atua, que você já conhece, já tem know-how, né, para saber o que o mercado precisa. Boa noite, ProSmart. Chegando agora. Dúvidas do imposto de renda, pessoal? Quem permanece aqui tem alguma dúvida ainda sobre imposto de renda? Alguma coisa que tenha dúvida sobre imposto de renda? Ou investimentos, ou dúvida de finanças? Vamos lá, momento, caixinhas abertas para que você pergunte aí as suas dúvidas. O objetivo de hoje era trazer esse conhecimento para vocês. Ó, legal. Sobre o imposto de renda, sobre o que precisa, quem precisa declarar, quando precisa declarar, o que tem que declarar, como tem que declarar e para que tem que declarar. Para que a gente não fique com o CPF preso ou caia na malha fina aí à toa que não declare as coisas corretamente. Fala, Rafnan. Rafnan, beleza? Então passamos esse passo a passo aí para vocês. Essa live tem o objetivo de trazer conhecimento para vocês, para que melhorem, né, tanto os investimentos pessoais, os investimentos da pessoa jurídica, o faturamento da empresa, o seu controle da empresa, o controle da pessoa física. Então o objetivo aqui do Pilar Finanças do MTGN é que você fature mais, ganhe mais, lucre mais e pague mais imposto de renda, porque quanto mais imposto de renda você está pagando, maior está o seu faturamento. Se você fizer isso de forma organizada, você consegue sim, crescer com mais lucro. Eduardo, qual que é o valor do mês? Vamos conferir aqui. Teto, isenção. Bem. Qual o limite? MEI. Vou pesquisar aqui. O Eduardo perguntou qual que é o valor que não precisa declarar para MEI. Eduardo, o MEI tem que declarar. A pessoa física que tenha um MEI é isento até R$ 28.559. Então, se o seu MEI faturou menos que R$ 28.559 no ano, você faz só a declaração do MEI. E não precisa fazer a outra. Mas nada impede que você também faça a outra. Então,
a declaração da isenção da pessoa física é 28.600 quase. Certo? Ah, quem foi que me perguntou? Tinha os lotes, né? Vamos olhar aqui os lotes da... MEI, limite anual. 81 mil, passa em vigor, foi aprovado no Senado, 28 de março. A partir de 2022 ainda está em discussão, mas entrar em vigor 81. Não sei se já mudou. O limite era 81 mil reais no ano. Eles queriam passar para 130 mil. Então ainda não sei. Ainda não sei se aprovou ou não. Lotes de restituição. Vamos ver aqui quanto que vai ser os lotes da Receita. Ale, como faz para adquirir esse curso de finanças? Pois tenho dificuldade para aprender a precificar. O pessoal deve entrar ou manda um oi pelo direct aqui depois para a gente, que a gente manda o link aí para você conhecer. O curso de finanças ele te explica como precificar. Então ele te explica, tem a planilha, você coloca as informações na planilha e ela sai na planilha o seu preço ideal de venda para ter o lucro que você pediu. Então assim, como que funciona basicamente? Você precisa saber suas despesas, seu faturamento. Por isso que a gente controla lá no fluxo de caixa. Depois tem que saber qual que é o imposto que você paga, qual que é a taxa do cartão que você paga. Qual que é o lucro que você quer? Quer 5%, 10%, 15%, 50%? Você vai colocar o lucro na fórmula. Então você preenche esses campos. Depois você vai colocar o custo unitário do produto, quanto que custa para você aquele produto. Ah, custa R$5. E ele vai multiplicar pelo markup, que a planilha calculou. O e-book ensina a fazer essa conta, mas a planilha ela calcula para você. E ela vai falar assim, esse produto de R$5, para ter o 10% de lucro que você escolheu, deve ser vendido a R$ 8,70, por exemplo. Ou a 12, ele vai te dar, de acordo com o seu negócio lá, vai te falar quanto que você deve vender aquele produto. Fala, não, 8,70 é muito caro, o pessoal está vendendo isso mais barato. Daí você pode ir lá e mudar, eu não quero 10, então eu quero 5%. Daí ele vai te dar um novo preço. Então ele te dá a coluna do preço sugerido. E ele te dá também o preço mínimo para lucro zero. Ah, se você vender a menos que 6,50, você tem prejuízo. Então o mínimo que você pode vender esse produto é 6,50. Então ele vai te dar preço mínimo para você não ter prejuízo, preço ideal para venda dentro da porcentagem de lucro que você quer e ele traz ainda o custo que você tem que adquirir o produto para vender naquele preço e ter o lucro que você quer. Então, por exemplo, ele mandou vender a 8,70. Você fala, não, eu tenho que vender a 7,70. Pois é, para vender a 7,70 e ter o 10% de lucro, ao invés de conseguir por R$5, você deveria conseguir ele a 4,60, por exemplo. Então a planilha vai te dar essas 3 informações. Beleza? Me conte aí, Ale, qual que é o seu negócio? Sobre o quê? Já vamos precificar o seu negócio aí direito. Mas precisa das informações da sua planilha. Isso, legal. Show que você tá no caminho. A ideia é a planilha ser uma ferramenta para que você, para que encontre, né, te dê subsídios para você precificar. O que falou na planilha tem que ser aquele preço? Não. Ela fala que dentro daquela estrutura sua, do lucro que você pediu, deveria ser. Se você vai usar o preço ou não, é uma decisão sua, mas ela tá lá para embasar você a tomar essa decisão. Oi, Li, você tem um salão de beleza? Então, qual que é a dúvida de finanças? Qual que é o problema aí? Me conta. Precificação, que você não enxerga dinheiro no final do mês, entra bastante dinheiro, mas sai também bastante dinheiro. Me conta aí. O que mais? Lotes. Vamos ver os lotes da restituição que perguntaram lá no começo. Falei, eu já vejo. Calendário de restituição. O que é restituição no imposto de renda? Quem paga imposto retido na fonte, que o empregador já paga o salário líquido já segurando o imposto,
normalmente servidores públicos e tal, quando faz a declaração de imposto de renda e vê, ela vai apurar quanto você deveria ter pago de imposto. Como você teve ou desconto simplificado, ou você abateu saúde, educação, dependentes, escola, lá, ela fala assim, ó, você teve 5 mil de imposto retido aqui, mas você deveria pagar só 4. Então você tem 1.000 a mais, você vai restituir esse 1.000. Então quem tem imposto retido, que já pagou antecipado, vai restituir isso lá na frente. Então os lotes de restituição é 31 de maio primeiro, depois 30 de junho, 29 de julho, 31 de agosto e 30 de setembro. O último dia dos meses de maio, junho, julho, agosto e setembro. Nos próximos 5 meses aí tem lotes de restituição. Normalmente o primeiro lote é para os idosos ou para quem tem problemas de saúde. A partir do segundo é quem entregou mais rápido e a partir daí é por ordem de entrega aí das declarações. Li, problema de precificação. O que você tem dúvida? Como você precifica? Muitas pessoas precificam dessa forma assim, vezes 2. É o custo vezes 2. É um custo mais 50%. É o preço que eu pago mais 100%. Isso aí pode enganar você um pouquinho. Porque você acha que quando você põe vezes 2, eu tenho 100% de lucro. E não tem. Inclusive uma aula que eu faço, eu já fiz aqui lives, é rasgando a folhinha aqui. Quem já viu essa aula de rasgando folhinha, escreve aqui, eu já vi. Que eu rasgo a folhinha assim, em relação ao preço para mostrar o que sobra em relação ao preço de venda. Então, precificar é importante você saber o quê? Qual que é o custo unitário do produto e se é um salão e tem serviço, quanto custa a hora do salão? Para ter 0 cliente, o salão aberto, quanto que custa aquela hora? Então, aquela hora ali você vai incluir no preço do seu serviço. Né? Então, você vai gastar lá meia hora para cortar um cabelo e vai gastar, sei lá, R$5 de shampoo, papelzinho, lâmina, tal que você está usando naquele corte. Então o preço da sua hora, por exemplo, vou chutar aqui, seja R$15 e você gasta R$5 de produtos, então você gasta R$20. Qual que é o markup? De acordo com os seus números, a planilha vai dizer, seu markup é 1,8, é 2, é 3, é 2,5. Você vai multiplicar esse valor do markup pelo custo do seu serviço, com a hora. Isso vai te dar um valor do corte de cabelo lá. Se fosse 2, por exemplo, se você achou o markup fosse 2 e nós gastamos 20, então o seu corte de cabelo deveria ser 40 para que pague as despesas e tenha o lucro dentro do markup aí que você colocou. Certo? Onde que a gente encontra isso, Li? Dentro do curso Finanças Empresariais ou do Finanças 360, que leva junto o módulo Finanças Pessoais e Investimentos, para que você invista aí o dinheiro que sobra do salão. Salão dá dinheiro, viu? Se administrar direito, dá dinheiro sim. É um mercado milionário aí no país. Eu precifico com 100%, tá errado? Eduardo, acabei de contar para ali essa coisa aí. Pega o custo e multiplica por 100. Quer ver por que tá errado? Deixa eu vou rasgar um trem aqui para vocês verem. Deixa eu pegar uma folhinha. Ó. Vou pegar aqui então. Quem não viu a folhinha, não me falaram, né? Se viram ou não viram, vou fazer de novo. Eduardo, é o seguinte. Se liga por que você precisa. Por que você precisa entrar no curso então e conhecer o jeito certo de precificar. Considera que isso aqui é o seu produto, ó. Ele custa R$50 para você. Quando você faz mais 100%, considera que você vai vender ele aqui agora a 100, certo? Ele custa 50, você vendeu a 100. Beleza? E vendi a 100 e fiquei rico. Por quê? Porque entrou 100 na minha conta agora. Então você vendeu um monte naquele mês, tá todo o dinheiro aqui. Só se esquece que em cima desse 100 você vai pagar a taxa do cartão de crédito. 4%, por exemplo. É em cima do 100. Então você pagou lá o cartão de crédito. Depois, você vai pagar imposto sobre a nota fiscal, que é sobre o 100. Daí você pagou lá 4,5%, 6, 9, 11, dependendo o regime que você está enquadrado. Beleza, então sobrou tudo isso aqui. Não, por quê? Porque R$50 você vai ter que
pagar a mercadoria. Ah, então, Rafa, agora isso aqui é lucro. Não é lucro. O que sobra aqui é margem de contribuição. E a gente ensina isso lá na planilha de fluxo de caixa. Esse dinheiro que sobrou aqui não é lucro. É margem de contribuição. Vai contribuir para quê? Para pagar as despesas do seu negócio. Sabe o que você vai pagar com isso aqui? Água, luz, contador, Prolabore, salário de funcionário, FGTS, combustível, software, sistema, tráfego, investimentos. E o que sobra lá? Se sobrar, sobra esse pedacinho aqui de lucro. Então, se você não calcular o lucro no seu preço de venda, você pode estar vendendo sem lucro. Você pode estar dando um tiro no pé, inclusive, se você vender no preço errado e parcelado ainda com a necessidade de capital de giro, que também tem uma aula sobre uma planilha de necessidade de capital de giro. Por quê? Porque se o preço estiver errado, você não consegue pagar os seus custos da sua empresa, os seus custos do seu negócio. Por isso que muitos empresários falam, trabalho, sou o primeiro a chegar, o último a sair, não vejo dinheiro. Por quê? Porque você até vende bastante, mas como está vendendo no preço errado, o preço paga o custo, paga o imposto, paga a taxa, paga o não, e o que sobra quase não paga a sua operação, seus funcionários. Então você até vende bastante, você até consegue comprar mais mercadoria, mas daqui a pouco você vai fechar. Por quê? Porque você não tem fôlego para continuar muito tempo assim, ele vai consumindo esse seu caixa. Então quando você olha o fluxo de caixa, você enxerga isso, mês a mês o que está acontecendo. Quanto que eu recebi de dinheiro, quanto que eu gastei de fornecedor, quanto que eu gastei na minha operação, quanto que eu gastei de investimentos e quanto que foi o lucro da minha operação. Não teve lucro. O que eu tenho que fazer? Você pode fazer 4 coisas aqui e a gente analisa cada campo desse para que você atue ou arrumando preço, ou vendendo mais, ou gastando menos, né, comprando mais barato, ou gastando menos despesas fixas aí dentro da sua estrutura. Tudo isso aí vai melhorar o seu lucro lá embaixo na veia. Né? Então, colocar nessa estrutura de fluxo de caixa ajuda você a enxergar o problema. E a planilha nossa é diferente de uma lista de despesas que a maioria dos negócios que eu converso também tem. Receita, controla quanto que entra. E quem controla a saída tem uma lista de saídas. Quando sobra dinheiro lá embaixo, maravilha. Por quê? Porque está sobrando. Quando começa a faltar dinheiro ou apertar, você não sabe o que fazer, porque é só uma lista de coisas que você tem que pagar. Quando a gente coloca nessa estrutura, a gente sabe quanto você está gastando de fornecedor. Que você pode ou diminuir a compra no fornecedor, ou comprar mais barato. Porque olha quanto você está gastando de fornecedor em relação à venda. Ou vender mais, ou vender mais caro. Então a gente consegue analisar coisas dentro do seu fluxo de caixa só pelo controle diferente que você faz. A partir daí a gente precifica direito. Sabe quanto que é o seu ponto de equilíbrio. Quanto você precisa vender para ficar no 0 a 0. Então, de acordo com cada operação, você tem que ter o seu preço de venda. Ah, então vou copiar da concorrência. A concorrência tem um faturamento diferente do seu. Tem uma despesa diferente da sua. Tem funcionários diferentes dos seus. Então o custo dele é diferente do seu. Às vezes ele consegue vender naquele preço lá. Você talvez não. Para você vender nesse preço, você tem que estar naquele tamanho. Ou vender naquela quantidade. Ou gastar o que ele gasta só de despesas fixas. Então cada negócio é um negócio. E cada um tem que analisar dentro da sua estrutura. Isso tudo tem dentro do curso do Finanças Empresariais, aí, ou do Finanças 360 e das mentorias aqui do MPGM. Deixa eu ver. Que mais perguntas que entraram aqui? Rafa, vocês do meu pequeno grande negócio estão de parabéns pelo trabalho exercido, pela paciência e humildade em ajudar quem está começando um pequeno negócio e quem já começou. Show! O objetivo é esse, Ali, é que a gente entregue um conteúdo e a gente vem aqui e faz isso de graça. A live era de 5 coisas de imposto de renda, a gente já está falando aqui sobre finanças, controle e precificação. Por quê? Nosso objetivo é de trazer conteúdo gratuito aqui. Tem gente que paga por esse conteúdo. Né? A gente vende a mentoria. Hoje à tarde eu estava com alunos que pagam a mentoria para que a gente resolva esses problemas que vocês estão trazendo aqui e estão tendo acesso a esse conteúdo de graça. Ah, Rafa, eu não consigo pagar 3 mil, 5 mil, 15 mil, 30 mil em mentorias. Pois é, você pode pagar 29 no e-book e aprender. Você pode pagar 300 num curso gravado e aprender. Não, Rafa, quero um curso mais elaborado, 500 num curso gravado, 1.000, 2.000. Ah, eu quero falar com vocês e quero potencializar para que em 2, 3 meses, 6 meses meu negócio... Sim, daí a gente está aqui
para potencializar isso. Mas de acordo com a sua possibilidade, você consegue ter acesso a esse conteúdo. Rafa, não tenho R$ 1. Eu venho aqui nas lives e você tem acesso ao conteúdo que pode ir melhorando o seu negócio com conteúdo gratuito para você. Qual que é o nosso objetivo? Que você melhore, que você lucre mais, contrate mais, melhore a gestão, que você não feche daqui a 2 anos porque você não tem controle e não sabe precificar. Só qual que é o problema de só pegar o conteúdo grátis? Só o conteúdo grátis é uma coxa de retalho. Você vê um negócio aqui, outro negócio aqui, um negócio de outro, você não aplica nada e você demora mais para implantar esse processo, para chegar a ter um crescimento exponencial. Quando você pega um curso ou uma mentoria que tem uma didática, uma sequência lógica para que você implante e veja o resultado, o curso, a mentoria de finanças, o meu prazo é 30 dias. Se você implantar o método, em 30 dias você já vê resultado na sua empresa. Então ele acelera porque você vai ter que fazer isso, numa sequência lógica e didática para que você enxergue e aumente o lucro do seu negócio em 30 dias. O das finanças é isso aí que eu prometo. Leia Santos Doceria. Meu problema é os custos variáveis. Já enxuguei o máximo, mas os insumos está muito alto. E se eu mexer, o preço vai cair as vendas com certeza. Leia, a gente tem um campo da planilha aqui que ele é mais didático do que operacional. Mas para mostrar como que impacta o lucro 4 coisas. Os insumos estão mais caros mesmo. Então está ficando mais caro tudo, né? Combustível, comida. Então, mais 4 coisas que impactam o lucro. Quantidade de preço, é o primeiro que impacta. Quantidade vendida, então vender mais. Custo do fornecedor impacta. E despesa fixa impacta no seu lucro. Então essas 4 coisas a gente brinca assim, eu vou mexer 1% para lá, 1% para cá, 1% em tudo. O que mais impacta? A gente descobre no seu negócio o que impacta mais no seu negócio. É aumentar o preço ou vender mais? É gastar menos ou comprar mais barato? Descoberto isso, a gente fala, beleza, vou aumentar o preço em 10%, ou em 20%, ou em 40%. E daí você pode fazer a simulação, tá, e se eu aumentar o preço em 20%, as vendas vão cair em 10%. E o resto fica igual. Ou melhora o fornecedor, ou piora o fornecedor que ficou mais caro, mas eu melhorei a despesa fixa. Quanto que isso impacta? Então você faz esse novo ajuste e vê lá o impacto. Aumentou ou não o lucro? Porque às vezes a gente fica só com medo de aumentar o preço, mas tudo aumentou. Você pode perder algumas vendas? Pode. Mas você está vendendo no preço mais alto. Quer ver? Só para ficar didático, exemplo. Era R$ 10 o bolo. E você vendia 10 bolos. Agora o bolo é R$ 20. Então agora eu não consigo vender os mesmos 10. Vou vender só 5 bolos. Mas olha só. 10 bolos, R$ 10, você vendia 100. Você faturava 100. 20 bolos, 5 pessoas. 10 bolos, 10 pessoas. 10 pessoas, R$ 10. Você faturava 100. R$ 20, 5 pessoas, você fatura o mesmo 100. Então, às vezes, o seu faturamento cai, mantém, porque você está vendendo mais caro para menos pessoas. É esse ajuste que a gente faz. Então, o seu preço até pode subir. Você vai cair, faz parte do jogo. Vai talvez cair um pouco o consumo. Por quê? Porque ficou caro para todo mundo, o salário é perto para todo mundo, por exemplo, e não é o seu preço que está limitando. Talvez ele já não comprasse, né? O que você tem que pensar é quantos bolos você precisa vender para que você tenha um faturamento para encontrar o seu ponto de equilíbrio, por exemplo. E às vezes você vai ter que subir preços, sim. Se os seus insumos estão ficando mais caros, você tem que subir preço, porque como é que você vai tirar da onde? Você vai ficar cortar, quando já vai pagar a luz da cozinha para diminuir a conta de luz? Não, tem coisa que precisa ser feita e se você não tem margem aqui, ou as coisas que você pode fazer, ou aumenta preço, ou para de vender esse negócio que não dá lucro, vai vender o que te traz mais margem. Então a planilha de precificação te diz quais produtos que você tem que te traz mais margem. Uma decisão pode ser, esse aqui não me traz margem, não vou vender mais. Esse aqui é o que me traz mais margem, então vou anunciá-lo da maneira correta, vou anunciá-lo no Instagram, vou fazer propaganda, vou fazer tráfego para ele. Então você vai descobrir na planilha de precificação quais são os produtos que te traz mais margem.
E daí você pode ou aumentar o preço, ou deixar de vender, ou vender assim mesmo, porque você sabe que quem vai comprar esse produto de você aqui, que não tem muita margem, leva esse outro que te traz margem. Então você vai fazer um combo deles. Então tudo isso a gente consegue ver na planilha de precificação. Certo, Léo? Mas as coisas ficaram mais caras mesmo. Tem que cuidar aí para não perder margem e não... Ale, é isso que eu quero, ter minha própria empresa. Então show, então bora começar, né? Tem que começar. Assim, como é que você vai ter? Você visualiza lá na frente, beleza, e para ter aquilo que eu preciso fazer? Começar. Então comece. Se não começar, não vai chegar lá, né? Deixa eu ver aqui, passou a mensagem. Estou procurando aqui, Ju mandou lá, né? Vanessa Souza, obrigada pela explicação, me ajudou muito. Show, Vanessa. Obrigado por estar aqui prestigiando. Eduardo Machado Grande, acho que vender mais. Ah, vocês estão conversando, eu não vejo. Entendi o que está acontecendo. Tá vendo comentários aqui do Simon, né, Simon? Você está aprontando comigo. O pessoal responde aqui no coisa e eu não vejo as perguntas, né? Beleza. Eduardo acha que vender mais. Então, vender mais vender mais, às vezes, não é só a saída. Porque se você vender mais no preço errado, você está cavando seu buraquinho lá, lembra? Então, você tem que vender mais sim, mas vender mais no preço correto. Ou conhecendo o preço que você está vendendo. Saber se cobre os seus custos ou não. Certo? Dani Gourmet, meu professor preferido. O dia das finanças. Hoje nós amamos gravar você. Aí, ó, a Dani e o Marcos fizeram a mentoria. E não queriam vir nas aulas de finanças, não queria saber de planilha, era aquela. Ficava com dor de cabeça no dia que tinha reunião de finanças. E hoje controla aquilo com um brinco, assim, que eles sabem o que está acontecendo, previsão para o próximo mês, sabe quanto que é a receita, os custos, o faturamento, o lucro. É isso aí. Se você não controlar, você não consegue melhorar. Então, se você não controla nada, não tem nem como saber se você está melhorando. A ideia é que você controle para saber como que pode melhorar. Confeitaria e doceria. Show. O problema da cidade pequena são as concorrências. Gleivane, sim. E deixa eu te contar. Você tem que conhecer os seus números. Você pode até brigar com os preços da concorrência? Pode. De todos os produtos? Não, de alguns. Por quê? Porque o concorrente que está fazendo isso, se ele não tiver caixa ou não estiver fazendo a conta e o negócio dele não suportar, daqui a 2, 3 anos ele fecha. E se você ficar concorrendo com preço com ele, sem saber se você consegue manter esse preço, você também fecha. Então o que você tem que saber? Você tem que saber o que você tem que vender, ou a quantidade que você tem que vender para conseguir vender naquele preço. Ou qual é o custo que você tem que conseguir aquele produto para que venda naquele preço. Mas tem gente mesmo que faz loucura, que pega preço de custo e coloca lá. Olha só, tem gente que compra fralda, por exemplo, em farmácia, por R$50 e bota para vender por 50. Quando ele vende por 50, preço de custo. Não, ele vai pagar a taxa do cartão dos 50. Ele vai pagar o imposto dos 50. Então, os 50 que ele pagou, ele está pagando para alguém levar aquele produto. Então, ele já está tendo prejuízo. E tem gente que faz isso. Para quê? Para chamar cliente. Então, se ele compra aqui, beleza, mas eu estou perdendo aqui na fralda. Mas quando ele leva a fralda, ele leva o lenço, o creme, a chupeta, a mamadeira, o leitinho e aqui eu tenho lucro. Então, você tem que conhecer essa estrutura para saber o que te traz mais margem e o que não te traz margem. Para que você venda produtos que te trazem margem e pode até brigar com a concorrência em algumas coisas. Mas você tem que saber isso, tem que ser de forma consciente. Beleza, Gleivane? Ale, vocês indicam qual o melhor banco para fazer um empréstimo para começar? Ale, o ideal é que você tenha caixa. Se você começa já uma operação devendo, olha só, pensa que você está querendo começar um negócio com dívida. Se o seu negócio não vende nada no primeiro mês, você já tem a dívida, mais o aluguel, mais o salário, mais o custo. Então, não estou falando que ele não vai vender. Quando a gente projeta para frente, a ideia é que você tenha caixa
que pode até ser do empréstimo, não é o melhor, mas que você tem esse valor para 6 meses, para um ano de operação, considerando venda zero. Então, o que você vai considerar para começar o negócio? Para começar eu preciso do aluguel. Vou pagar R$ 1.000 lá no ponto. Beleza, e vai ter um funcionário? Não, vai ser eu mesmo. Então não vai ter custo, vai ter só o Prolabore. Vai ter a água, a luz, a internet. Né? Quanto que vai ser o seu custo? Vai ser R$ 3.000. Beleza, e quanto que é um empréstimo? O empréstimo eu peguei para fazer o estoque. Beleza. Quanto que é o empréstimo? Empréstimo, a parcela é 2.000. Pois é, então a sua empresa já precisa de 5.000 por mês só para pagar os custos. Considerando que ela venda nada nos próximos 12 meses, um ano, você vai precisar de 60.000. Então você precisaria ter 60.000 em caixa para passar com tranquilidade. Não, Rafa, vai vender. Certo, a partir do momento que entra vendas, você diminui essa sua necessidade aqui. Mas as empresas não, a maioria das empresas não começa vendendo um monte no primeiro mês. Ela começa vendendo um pouquinho, depois mais um pouquinho. Em 6 meses ela ainda está na curva de crescimento. Então eu coloco um ano, mas pelo menos 6 meses. Essa conta você tem que fazer aí para não ficar na mão. E qual banco? Daí depende da região. Normalmente cooperativas são mais baratos os créditos. Eduardo, ótimo. Correto, obrigado pela aula. Top demais. Legal, Alex. A Dani e o Marcos bateram a meta uau, né? Eles entraram na mentoria. Quando a pessoa entra na mentoria, a gente faz o desenho da meta, né? Quanto vocês faturam hoje, quanto seria a meta ideal e a meta supimpa aí, né? Uau, para que você bata. E eles passaram correndo, né? Bateram a meta uau aí com um louvor. Mariana Shauna. Crescer para contratar ou contratar para crescer? Boa, Mari. Essa é uma pergunta que sempre fica na dúvida. O que eu penso, Rafael pensa que você precisa ter? Você precisa ter uma pequena segurança de 2, 3 meses para quê? Para que mantenha essa contratação. Pensa que se você está na operação, você precisa contratar. A resposta é contratar. Sair contratando de qualquer jeito? Não, você tem que ter caixa para essa contratação. Então você pensa assim, beleza, do jeito que eu estou hoje lá apertando parafuso na minha operação, eu não estou crescendo, estou sempre vendendo a mesma coisa. Beleza, então o que eu preciso? Vender mais. Como que eu preciso vender mais? Eu tenho que sair dessa operação para buscar formas de vender mais, parcerias, mais novidades e tal. Então eu vou treinar alguém para pôr no meu lugar, se você estiver na operação ainda. Se você não estiver na operação, como é que eu faço para crescer mais? Um vendedor a mais. Então beleza, quanto custa essa pessoa que vai chegar aqui? Vai me custar R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 5.000 a mais por mês. Beleza, quanto que eu tenho de caixa? Eu já pago 2, 3 meses do custo da operação da empresa? Pago. E se eu tiver esse custo a mais de 3, 4, R$ 5.000 aí das pessoas novas que estão entrando? Eu tenho caixa para pagar esses 3 meses? Sim. Então a saída é contrate. Por quê? Porque essa pessoa vai aumentar o seu faturamento. Vai aumentar no primeiro mês já? Talvez não, porque o primeiro mês é a integração, ela vai aprender as rotinas e tal. Então a gente fala que tem que ter 3 meses, inclusive. O primeiro mês é para dar tudo errado. Você vai gastar mais, talvez até vendo um pouco menos, porque a pessoa que vendia está explicando para a nova que está entrando, ou você. Então, assim, talvez a venda até não volte um pouquinho no primeiro mês para a pessoa aprender. Depois ela começa as duas a venderem, só que talvez ela faça algumas coisas erradas ainda, ou perca algum negócio ou outro, ainda ela está no processo. E lá no terceiro mês agora o negócio começa a deslanchar. Então, você deve sim contratar para crescer, mas fazer a reserva enquanto você pode para fazer isso com mais segurança. Beleza? Deixa eu ver. Correto. Forte gráfica digital. Podemos conversar no PV? Pode, manda mensagem aí no direct que conversamos. É o Simon, né? Tá tumultuando aqui as perguntas. Leia, como saber o valor ideal do Prolabore que a empresa consegue pagar? Tem algum percentual de faturamento? Leia, a planilha nossa calcula isso também. Você te dá o cenário atual e você projeta o próximo e vê qual que é o seu novo ponto de equilíbrio com o Prolabore
novo. Por exemplo, eu tenho os custos da empresa, faturamento, o que eu pago de imposto, os gastos fixos e o meu prolabore hoje é 3 mil. Beleza. Então, meu ponto de equilíbrio é que a minha doceria, meu salão, tal, minha empresa fature 40 mil por mês. Certo? Mas eu não quero 3 mil, eu quero 5 mil. Então, meu ponto de equilíbrio é para que eu fature 40. Para receber 2 mil de aumento aqui no meu prolabore, não é vender 42. Porque aqui vai ter imposto, vai ter taxa, vai ter... Né? Então, você provavelmente vai ter que vender 45. Então, o seu novo ponto de equilíbrio agora é 45. Então, a planilha calcula isso para a gente. Mas como calcular o prolabore? O cálculo prolabore, você deve pensar o seguinte. Prolabore é o salário do dono ou do sócio na operação. Então, se você estiver na operação, fazendo uma atividade da operação, você tem prolabore. O dono e o sócio que não estão na operação recebem lucros, se a empresa der lucro. Então, você está fazendo uma operação? Tô, então eu preciso receber salário, prolabore. Se você sair da operação e contratar alguém para fazer o que você faz hoje, que a Leia faz hoje, quanto pagaria para essa pessoa no mercado? Então, esse deveria ser o seu prolabore. Por exemplo, a Leia faz bolo. Então, beleza, ela está lá fazendo bolo. O prolabore dela é 8 mil reais. Fala, Leia, se eu tirar você da operação e botar alguém aqui para fazer bolo, quanto vai ser o salário, salário das pessoas? Ah, vai ser 2 mil, vai ser 3 mil. Pois é, então por que você está recebendo 8 se você está fazendo bolo? Então você sai dessa operação, contrata alguém de 3 mil para fazer isso e vai fazer tarefas que valem o 8. O quê? Vender mais parcerias, conseguir insumo mais barato, conseguir abrir a filial, para que você valha o 8. Então, o prolabore do dono deveria ser a atribuição que ele faz. Não, mas eu faço o bolo, cuido do financeiro, do comercial. Então, talvez a sua empresa está meio assim, porque você não está com foco em nenhuma das coisas. No começo é assim mesmo. E talvez você receba o 6, 9 mil aí de prolabore. Tudo bem. Contratou alguém lá, você deixou de fazer bolos, então talvez seu prolabore deve cair para 6, porque agora tem alguém fazendo lá. Ou não, liberar você de lá agora te deu folga e a sua empresa começou a faturar mais. Então a planilha vai dizer se cabe o prolabore de 9 ou não, qual que é o seu ponto de equilíbrio para que continue pagando 9 com a contratação do 3. Certo? Então, assim, não existe um percentual, mas é quanto que o mercado paga pela atribuição que você faz lá dentro. Ah, mas eu preciso de 15 mil no mês para viver. Pois é, mas não tem boleira que recebe 15 mil provavelmente no mercado. Se tem, são muito poucas em algumas localidades. Você vai receber o 5, o 6, o 9 lá de prolabore que a empresa paga. E essa diferença vai ser distribuição de lucro de acordo com o exercício, a cada 6 meses, a cada 1 ano, se a empresa der lucro. Certo? Show, vou fazer um RCF e tocar para frente. Do que é o seu negócio, Mari? Conta aqui para mim. O que você faz? O que você está com medo de contratar aí? Me conte. Dani, saímos 80% do operacional. Estamos quase saindo total. A gente sabe a diferença que isso faz. Dobrando o faturamento. Olha só. A Dani e o Marcos, eles ficavam lá na cozinha fazendo coxinha, pizza, fazendo os salgados, fazendo as entregas, indo nos buffets. Eles ficavam quase malucos. Por isso que eles não gostavam da aula de finanças, porque eles tinham que sair da cozinha para ficar parado aqui escutando o Rafa. Então eles aprenderam na mentoria de gestão, né, com todos os pilares eles fizeram, a contratar pessoas, a ensinar as pessoas a fazer o processo, a delegar o processo, a divulgar isso no Instagram. E o que aconteceu agora? Agora eles ensinaram pessoas a fazer as coisas que eles faziam. Então eles saíram do operacional, eles estão agora no papel do dono, monitorando e controlando o desenvolvimento da empresa e com a empresa crescendo. Então, às vezes você fica lá, não, mas só eu que sei fazer o bolo, só eu que sei fazer. Não, Leia, você tem que ensinar alguém a fazer um bolo mais gostoso que o seu. Como? Você vai fazer o passo a passo, você vai gravar um vídeo, você vai ensinar outra pessoa. Para quê? Para que ela faça o bolo e você saia dessa função. Ah, Rafa, mas eu gosto muito de fazer bolo. Tudo bem, na sexta-feira ou na segunda-feira você vai lá fazer bolo. Mas você é muito cara na sua empresa para ficar fazendo só o operacional. O operacional você contrata alguém para fazer. Você vai buscar gatilhos e ferramentas para fazer crescimento na sua empresa. Certo?
Show. Mari, advocacia trabalhista. Já tenho uma estagiária e advogados parceiros, mas preciso de mais advogados para fazer petições. Entendi. E você já tem a demanda das petições? Se você já tiver a demanda das petições, às vezes nem precisa, porque você já tem o negócio, sabe? É, se você já tem trabalho represado, e se eu botar alguém aqui no mesmo momento, ele vai fazer mais e vai receber ali na frente, é só esse ciclo operacional para saber o prazo, né? Se você consegue, por exemplo, ele faz a peça hoje, em quanto tempo ele fatura ali na frente? Porque não, pode demorar 6 meses. Pois é, 6 meses você tem que arcar com o salário dele por 6 meses, até começar a entrar esse fluxo de caixa. Se conseguir, maravilha, já toque ficha nisso aí. Porque você já tem a demanda reprimida. Fala, não, não tenho. Eu vou trazer um e prospectar clientes. Então é legal você ter uma reserva assim. Certo? Show. Mari. Advocacia. Beleza. Qual a melhor forma de controlar as finanças de uma gráfica, sendo que trabalhamos com diversos produtos? Forte gráfica. O controle é para todas as empresas. É o que entra de dinheiro no caixa, o que sai de dinheiro no caixa. Tanto em dinheiro vivo no caixa, como o que entrou e saiu da sua conta. É o que está saindo de... O que Rafa, das finanças aqui faz é controlar o caminho do dinheiro. Aqui na mentoria, o Paulo e o Lucas, né, eles cuidam das vendas. Então, controlar vendas é importante? Porque você vai controlar qual que você está vendendo mais, seu controle de estoque, qual que é o produto. Tal. Aqui eu vou te falar qual o preço dos produtos que você vai vender e qual o caminho do dinheiro. Você está vendendo tanto, está entrando tanto. E desse entrando tanto, você consegue comprar tanto. É o quanto que está entrando de dinheiro. Quero controlar por tipo de produto? É a forma do controle. Seja sistema, planilha Excel, caderninho, é o que você tiver aí melhor controle, para que você saiba o que você está vendendo. Leia, show, uma aula dessa não se aprende na faculdade. Aí, Leia, isso que eu falo pro pessoal. Existe conteúdo bom, gratuito. E a ideia de trazer aqui é justamente melhorar o negócio de vocês. Para quê? Para que vocês cresçam. Para quê? Para que vocês quiserem acelerar e crescer mais ainda, contratem a mentoria da gente. Então a gente tem curso lá de e-book de 29, tem curso de 300 que já tem todas essas planilhas lá, tem curso de 500 que você também já aprende sobre investimento, sobre as finanças pessoais, e tem a mentoria para que a gente olhe o seu número, para que você me mande a sua planilha e eu olhe o seu fluxo de caixa, eu te fale o que você tem que fazer no mês, eu te veja a sua precificação e a gente discuta sobre os preços dos produtos. Então na mentoria a gente tem essa aproximação aí para que resolva os números do seu negócio. A demanda sim, só não tem advogados para fazer. Então, se já tem demanda, e quanto tempo que demora para voltar o valor da ação? Quando está na reunião do acordo, já sai sentença condenatória e tal, pagando? Ou demora às vezes 6 meses, 1 ano, 5 anos? É esse prazo que você tem que saber se consegue arcar com esse custo a mais. Ou faça na parceria, né? Tipo, receba menos. Você pode negociar, não sei quais são as formas de contrato que você tem, mas você pode às vezes diminuir o fixo e aumentar a porcentagem. Se dilui o seu risco caso você não tenha caixa para bancar a operação. Não vai demorar muito, Rafa, para eu ter caixa para contratar os caras, mas as petições já estão aí. Então eu faço um acordo com eles que eu diminuo ou zero o fixo para que ele receba mais percentuais lá da peça lá na frente. Né? Isso pode ser também. Demora 4 a 6 meses, mas entendi a sua visão. Gostei demais, obrigado. Show. Pessoal, o pessoal que não segue o perfil do Rafa, Rafael Cavaleiro Garcia, aqui no Instagram também, eu falo sobre investimento, sobre bolsa de valores, sobre coisas da área das finanças lá no perfil do Rafa também. Ultimamente estou tendo muita dificuldade nessa área de controle de finanças, precisamos agir o mais rápido possível para que não venhamos a quebrar. Então, forte, recomendo que ou entre na mentoria para a gente conversar e acelerar isso, ou compre o curso de finanças empresariais ou finanças 360 para que você
tenha lá 3 horas de aula com as planilhas práticas que você precisa para você enxergar e ter o diagnóstico do que você precisa fazer aí para não quebrar. Controlar finanças é o principal do negócio. A gente abre o negócio para quê? Para ter dinheiro, para dar lucro. E se você não controla finanças, como você sabe se vai estar dando lucro? Né? Você está lá fazendo bolo, por exemplo, a Leia. Estou fazendo bolo aqui e tal e não sei quanto que eu ganho. Cara, você abriu um negócio para ter dinheiro. Para ter dinheiro, você tem que ver se está tendo dinheiro. Então você tem que controlar as finanças. Se você não faz o controle do fluxo de caixa, tem que fazer. Pode ser no caderninho? Pode. Não gosto, mas melhor ter no caderninho do que não ter. No caderninho a gente joga para uma planilha, para um sistema. Então a gente vai melhorando eles. Mas tem que ter o controle. E daí o curso, você, 3 horas de aula, vê as 8 primeiras aulas, não dá 1h30 essas 8 primeiras, você já muda a forma de enxergar os números aí no seu negócio. E se aplicar o passo a passo, em 30 dias, você já vê resultado. Seja para aumentar o seu lucro ou enxergar o que está acontecendo. O que eu preciso fazer? Estou gastando muito, estou comprando, estou vendendo pouco, estou vendendo no preço errado. Então você aplica o passo a passo e em 30 dias você já vê, de um mês para o outro você já tem resultado. A Aline que implantou aqui, ela tinha um restaurante, ela dobrou o lucro em 30 dias. E ela, foi a Leia que falou de baixar o preço, a Aline ela diminuiu o faturamento. Caiu, sei lá, 10, 15%. Vendeu menos. Ela entrou na mentoria, arrumou preço, ficou mais caro o produto, vendeu menos. Só que como ela vendeu menos, ela gastou menos, porque era comida. E como ela vendeu menos do produto que tinha mais margem, sobrou mais dinheiro para pagar a operação. E ela gastou menos na operação, porque ela trabalhou menos, pagou menos hora extra. E sobrou mais dinheiro lá. Ela dobrou o lucro de um mês para o outro, em 30 dias. Então é possível sim, a gente tem aluno que já fez esse resultado. Tem aluno que tem 45% de lucro. 45% de lucro num mês. Como que enxerga? Nessa planilha de fluxo de caixa. Então, gráfica, recomendo que você entre aí, o pessoal mande, me passe informações, beleza, já te mandamos aí as informações no direct. Sugiro também preencher o formulário para mentoria. E daí converso com o time do comercial aí para ver em qual momento vocês estão, se estão habilitados aí para participar. Beleza? Pessoal, me passa informações ultimamente. Forte gráfica, eu acho que é isso. Não tenho mais perguntas, passamos bastante do horário aqui, fiquei respondendo bastante coisa de finanças. Mas eu gosto, se deixar aqui eu fico mais tempo, mas se vocês não têm mais perguntas, eu vou liberar vocês para ter uma próxima live aí. Então, quem tiver dúvidas, manda um direct pra gente, que a gente está aqui para ajudar vocês. Se vocês se sentirem no momento que precisam acelerar ou precisam do conhecimento metodicamente organizado, nós temos cursos, mentorias, tanto de finanças como de marketing, de processos, de liderança, de vendas. Temos esse pacote completo de 6 meses que a gente acompanha você em implantação de todos esses passos. E dentro do Finanças a gente tem lá desde o e-bookzinho de precificação que você aprende a fórmula e o curso que traz a planilha que você preenche os dados e ela já te dá essas informações. Bem como a mentoria que a gente tem toda semana aí de cada um desses pilares. Leia, fale um pouquinho sobre margem de contribuição e qual o percentual ideal. Leia, isso depende do tipo de negócio. Tem produtos e serviços, por exemplo, a margem vai diferenciar. Mas a margem de contribuição é a diferença entre o seu faturamento e o custo dos fornecedores. Vai ter um valor que sobra ali, que vai contribuir para pagar a sua operação. E dependendo do seu negócio, você tem mais gasto ou menos gasto em operação. Mais folha de pagamento, por exemplo, ou menos folha de pagamento. Se for serviço, sua folha vai ser maior. Se for um produto, seus fornecedores vão ser maior provavelmente que a sua folha. Então a margem vai mudar em cada negócio. Mas na planilha e no curso eu explico o que você tem que olhar e como é que ela funciona dentro do seu negócio. Para que você acompanhe, inclusive, todos os meses a margem de contribuição, os custos e o resultado líquido lá embaixo, o seu lucro. Mas quanto maior a margem de contribuição, melhor, porque você
sobra mais dinheiro aí no seu caixa, mais lucro para você. Beleza? Bom, pessoal, é isso então. Quero agradecer quem continuou aqui. Quem tiver alguma dúvida, manda no direct. Quem não segue o Rafa ainda, no Rafael Cavaleiro Garcia, procura ali no feed, vai ter uma foto minha, alguma marcação que você pode ir lá no Rafael também. Segue lá e apareçam aqui no Instagram, comentem as fotos, tirem dúvidas, porque a ideia é que vocês possam utilizar isso. Quanto mais você clica, comenta e tal, você vai receber mais os posts, mais os nossos stories, para que você tenha mais esse conhecimento picado que você está recebendo aí de forma gratuita via Instagram. Beleza? Show! Valeu, Lucas. Tamo junto. Chegou atrasada, cara? Pô, vou tentar deixar ela salva aqui no feed. Quem quiser assistir ela de novo, corre no feed aqui para assistir e compartilha com quem você acha que é importante. Beleza? Valeu, pessoal. Até mais.